Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um momento na presença do nosso Deus Altíssimo e eu estou muito contente, muito feliz pela minha vida, por tua vida, por você estar aqui ouvindo, você está se permitindo ouvir a palavra de Deus e aprender com essa riqueza que está aqui nas Escrituras do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje nós estaremos lendo Mateus de número 9. E olha o que o Senhor tem para nós neste momento. Diz assim: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me, Mateus. Levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também com os seus discípulos. Disse uma mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Voltando-se Jesus virou e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, meu Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios.
Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém até aqui. Irmãos, você vê como é lindo o contexto desse Mateus de número 9. A gente vê que Jesus está no ápice, está no auge aqui, podemos dizer, do seu ministério. Ele está cumprindo a vontade do Pai, que enviou a Jesus para mostrar o plano perfeito para a humanidade, sobre pagar os nossos pecados e nos dar mais uma oportunidade de sermos salvos. Então a gente vê que Jesus ele começa aqui a andar pela multidão, trazendo boas novas, trazendo uma palavra de esperança, trazendo a cura, a restauração sobre a humanidade. A gente vê aqui o relato de vários milagres que Jesus está começando a operar no meio do povo, e o povo começa a se admirar, olhando, vendo aquilo acontecer aos seus olhos nu e dizendo: meu Deus, quem é este homem que tem tanta autoridade? Então a gente vê que quando ele começa aqui a trazer esse contexto no meio da humanidade, de o Filho de Deus, ele se apresentando como o Senhor, como um sacrifício, e a gente vê que é tão lindo, por mais que depois disso tudo que aconteceu, depois de ser rejeitado lá pelos gerazenos, a gente vê que Jesus atravessou o mar da Galileia e foi recebido por uma grande multidão. Logo ali chegou um líder da sinagoga, como a gente acabou de ler, ele chama Jairo, esse líder da sinagoga. Eu quero enfatizar sobre esse acontecimento, né? Por mais que a gente viu que muitas coisas aconteceram, os cegos foram curados, né? O paralítico foi curado, mas eu quero enfatizar junto com você sobre este milagre, o milagre que aconteceu na casa de Jairo. Ali a gente vê ele pedindo que Jesus curasse a sua filha de 12 anos, que ela acabava de ter sido morta por uma enfermidade ou alguma coisa do tipo. E a gente vê que Jesus foi com ele, mas demorou nesse percurso, nesse caminho. E quando eles chegaram perto da casa de Jairo, algumas pessoas ali saíram da casa e avisaram que a menina já havia morrido. Aos olhos dessas pessoas, a gente vê que a oportunidade para Jesus realizar algum milagre havia passado. Eles estavam com aquele pensamento de que Jesus tinha que chegar antes que a menina morresse. Eles não tinham o entendimento e a noção de quem era Jesus, a figura Jesus, Filho de Deus. Então a gente vê que ali eles imaginam que a oportunidade para Jesus realizar algum milagre havia passado. E Jesus assegurou para Jairo que ainda teria uma resposta à sua fé. E continuou até a casa dele. A gente vê que Jesus viu as pessoas ali chorando por causa da morte da menina, e ele disse: a menina não está morta, mas ela dorme. Depois a gente vê que após Jesus falar isso, irmãos, as pessoas começaram a zombar, tirar sarro. Pessoas que não tinham entendimento, discernimento da palavra, não sabiam o poder que estava sobre Jesus, o poder do Espírito Santo de Deus, que concedeu todo o poder sobre céus e terra a Jesus. E a gente vê que não é a única vez na Bíblia que a morte ela é tratada como se fosse sono, que ele diz aqui: a menina só dorme, ela está dormindo. Por que Jesus está dizendo que a menina não está morta, mas sim dorme? Porque Jesus está falando das coisas espirituais, meus amigos. O Senhor Jesus ele não está falando das coisas terrenas, porque o próprio Senhor ele não é do mundo, ele é do plano celestial. Jesus fala das coisas celestiais, ele não fala das coisas mundanas, das coisas físicas. Por mais que nós vivamos aqui no meio de uma terra física, de algo tangível, palpável, mas Jesus ensina e traz ensinamento para mim e para você, que são coisas espirituais. Jesus está dizendo que essa menina não está morta porque ela está dormindo. A alma dela está ali esperando o grande dia. Ela não teve o julgamento, então ela não está morta, porque no grande julgamento que o Senhor vai fazer a separação do inferno e do céu. Então aqui ele está dizendo que a menina não teve esse julgamento, ela não está morta, ela simplesmente está dormindo.
E aqui a gente vê, né, esses ensinamentos, e muitas pessoas distorcem esses ensinamentos para defender, sabe, a sua noção da inconsciência dos mortos. Mas a gente pode ver em vários relatos da palavra de Deus, em Lucas, em Apocalipse, que corrigem esse erro. O ponto não é a inconsciência da pessoa morta, e sim o comentário de Jesus, que reflete uma perspectiva eterna, que considera o resultado final. Jesus está dizendo exatamente do final, não está falando daquilo, porque não acabou. A vida da menina não acabou. Eles não tinham discernimento que a menina ainda poderia ser ressuscitada. Jesus, ele não focaliza o estado temporário da pessoa. Jesus, totalmente confiante do seu poder para ressuscitar a menina ali, ele sabia que ela acordaria logo. Por isso ele tratou o seu estado como sono e não morte. Paulo considerou a promessa da ressurreição quando confortou os cristãos com este comentário sobre os mortos. Lá em 1 Tessalonicenses 4,14, apóstolo Paulo fala algo muito importante para mim e para você. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Você vê como fica evidente, 2 versículos depois, ele fala sobre os mortos em Cristo. Paulo não negou a realidade da morte. Pelo contrário, mas ele entendeu que ela não seria o estado final dos fiéis. Ele acreditou na ressurreição e ensinou os cristãos a viverem com essa esperança, porque naquele grande dia o Senhor vai nos ressuscitar, o Senhor vai nos transformar. Então Jesus usou essa linguagem parecida em outras ocasiões, como essa. Quando recebeu a notícia da enfermidade grave do seu amigo Lázaro, lembra da passagem de Lázaro, seu amigo? Jesus também não mostrou preocupação, e ele não saiu com pressa para tentar salvar o seu amigo. Ele explicou para os apóstolos. Lá em João 11,4 ele fala: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A gente tem que entender, meus irmãos, que o nosso Deus, ele tem um domínio sobre passado, presente, futuro da humanidade inteira, desde o início da criação até o término, quando o Senhor Jesus vai voltar para buscar o teu povo e finalizar o período da terra. O Senhor tem domínio, ele abre a história de toda a humanidade, de pessoa por pessoa, e ele pode interferir a hora que ele quiser. Ele tem esse poder, porque ele é criador de todas as coisas. Então Jesus tinha entendimento também lá de Lázaro, que ele estaria morto a hora que ele chegasse lá. Eu posso até afirmar, não está escrito, mas pelo meu entendimento, que Jesus queria que realmente ele estivesse morto para que ele chegasse lá e ele mostrasse o poder e a autoridade que há em Deus através da palavra que está no seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que está falando aqui que esta enfermidade não é para a morte, porque a morte, ela é a morte eterna. A gente tem que tratar a morte, todos nós que temos conhecimento, que entendemos da passagem, das palavras do Senhor. A morte, ela só finaliza, ela só acontece de fato depois do julgamento, quando não haverá mais retorno. A pessoa que morrer sem Cristo, isso é a morte. Não essa morte que deixa as pessoas aqui na terra, mas sim a morte eterna. Aqueles que morrem sem Jesus Cristo passará a vida inteira no lago do inferno. É o que a palavra de Deus nos ensina, não é eu que estou dizendo. Então por isso que Jesus está dizendo que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte dele, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Foi o que aconteceu. Jesus, na hora que chegou, ele até chegou a chorar. Não porque Lázaro estava morto, ele chorou por causa do sofrimento daquele povo que não estava entendendo o motivo. Jesus chorando ali, talvez, porque as pessoas não estavam entendendo o propósito de Deus sobre todas as coisas, entendendo que Jesus nunca chega atrasado em lugar nenhum. Ali quando eles apressaram ao encontro de Jesus: Jesus, por que você demorou? Meu irmão morreu. Jesus tinha entendimento profundo da situação. O que Jesus queria dizer? A enfermidade não era grave e assim não podia matar a pessoa? Não. Lázaro não ia morrer em consequência dessa doença? Não, de fato.
Lázaro morreu poucos dias depois, e Jesus olhava para além do momento, para o resultado final da enfermidade. Ele sabia do seu poder para ressuscitar Lázaro. Desta maneira a gente vê que Deus seria glorificado, e o resultado da doença não seria a morte do seu amigo, e sim a vida. Jesus ressuscitou ele e mostrou o poder que nós temos através do Espírito Santo de Deus. Esses exemplos servem para ilustrar um atributo importante de Deus, demonstrado por Jesus por compartilhar da natureza divina. Em Isaías 46, irmãos, é muito importante vocês lerem, vocês se aprofundarem na palavra de Deus, um texto escrito há 700 anos antes do nascimento de Jesus. E Deus apresenta uma série de contrastes entre as suas características como onipotente, criador, e as suas características das impotentes deidades adoradas pelos povos idólatras. Ele argumenta que Deus faz e carrega e salva, enquanto os ídolos feitos por homens, feitos de imagem, estrutura, madeira, barro, gesso, carregados por homens e totalmente incapazes de salvar, não pode fazer nada por ninguém, nem consegue se locomover, muito menos agir para o benefício dos seus adoradores. Se você ler Isaías 46, você vai ter o discernimento do que eu estou dizendo. E no mesmo capítulo de Isaías, Deus afirma que é capaz de conhecer e controlar o futuro, que são exatamente as habilidades que Jesus demonstrou quando ressuscitou Lázaro e a filha de Jairo. Deus disse: lembra-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho, eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito e também o executarei. O nosso Deus, ele não falha. O nosso Deus tem um domínio sobre tudo e todos. O que ele te prometeu, ele vai cumprir. Os propósitos que ele tem na tua vida, ele vai cumprir, ele vai executar. Por isso que é importante eu e você termos o entendimento que nós temos que estar debaixo das mãos do Onipotente. Nós temos que estar na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim e para você? É que não venhamos estar calcificados, não venhamos estar com o coração empedrejado. É necessário que tenhamos um coração de carne. Eu estou falando espiritualmente, meus amigos, eu não estou dizendo fisicamente. Espiritualmente dizendo, nós temos que estar sensíveis à palavra de Deus. Sabe, uma coisa que eu aprendi muito cedo, e uma coisa que há muito tempo tem, colocado na minha mente, é que a comunicação com Deus, ela tem que ser pura. É a mesma coisa de você pegar um walkie-talkie com uma pessoa a 1 quilômetro de distância de você, e você tentar falar com essa pessoa e tem um monte de ruído, e você não consegue falar com ela, você não consegue nem falar e nem ouvir. A mesma forma é o nosso relacionamento com Deus, quando a gente coloca um monte de entulho no meio. Fica inviável, não tem como. Então, quando a gente está numa vida de pecado, quando a gente está numa vida de não santificação, quando a gente não se santifica, não se purifica, quando a gente não vive uma vida íntegra com Deus, essa comunicação tem muitos ruídos e Deus não nos ouve. E nós não ouvimos Deus. É impossível. Para eu e você falarmos com Deus e ouvirmos a voz de Deus, essa comunicação tem que estar limpa, tem que estar pura, porque Deus, ele é santo. Não tem como Deus, que é santo, perfeito, falar com um ser humano que está vivendo uma vida de iniquidade. Eu não estou dizendo um homem pecador, um homem, porque a nossa natureza, ela é podre. A nossa natureza, a natureza humana, a carne, ela é podre, não tem o que fazer. Isso aqui já acabou, entende? Mas a nossa vida, a nossa alma, tem que ser subjugada pelo nosso espírito. Sendo assim, a gente consegue ter a justificação através de Jesus Cristo para conversar com o Pai. Pois Ele sabe que eu e você somos fracos. Eu e você somos incapazes. Eu e você somos limitados. Deus conhece a limitação do homem. Mas por causa das suas características, por Ele ser longânimo, por Ele ser misericordioso, bondoso, amoroso,
Deus, Ele é perfeito, Ele é poderoso. E por causa do amor dEle para conosco, Ele concede essa oportunidade a mim e você, que vive uma vida regrada, que vive uma vida de santidade, ter a oportunidade, através do Espírito Santo de Deus, de falar com Ele. Nada mais do que isso. Muito bem resumido é isso. Por isso que lá em Isaías 46, que nós acabamos de ler aqui, ele diz a respeito disso. Então a gente vê que antes de ressuscitar a filha do chefe lá da sinagoga de Jairo, Jesus disse que ela apenas dormia. Porque ele tinha a certeza do desfecho da história e o controle do futuro. Quando Lázaro ficou doente, Jesus já sabia que esse amigo ia sair do túmulo vivo. Porque ele, sendo Deus, tem poder para dar vida. Só ele tem esse poder. Homem nenhum, ser humano nenhum. Jesus, o Filho de Deus, que dá a vida e que venceu a morte, ele não teme o túmulo. As pessoas que realmente acreditam nele também vivem livres da preocupação com a morte, porque sabem que vão acordar para a vida eterna. Simplesmente nós dormiremos e acordaremos para a vida eterna. Essa é a grande promessa que Deus tem para mim e para você. Amém? Que Deus te abençoe. Eu creio que essa palavra foi muito bem explicada, que isso possa trazer ao seu coração um entendimento, como o Senhor nos ensina. Medite na minha palavra dia e noite. Fique com essa palavra dentro do seu entendimento, dentro do seu cérebro. Comece a meditar, esmiuçar tudo isso que nós falamos, lemos, pois o Espírito Santo de Deus vai trazer a revelação para você e coisas inefáveis. Eu creio, pois o nosso Deus é poderoso para fazer tudo isso. Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini, é a palavra de hoje, desse momento, Mateus de número 9, e eu creio que abençoa a tua vida. Portanto, meus amigos, compartilhe entre os seus amigos, compartilhe entre os seus familiares. Não se esqueça também de entrar na página, compartilhar, curtir a página, pois sendo assim você ajude o meu trabalho a crescer e levar a palavra de Deus para todas as pessoas possíveis. Que Deus te abençoe.